O patrimônio histórico, todo ele, tanto em Belém do Pará, como no Acre, mas principalmente Belém e Manaus, ele vem do período da borracha. Nós temos o boom da borracha em 1890, por aí assim, a borracha começa a produzir muito. Muitos dizem que Eduardo Ribeiro constrói tudo isso porque tinha muito dinheiro. Eu vou associar a inteligência de um homem político que ia muito à Europa, e era comum os políticos passarem as férias na Europa e traziam para cá as novidades que viam. E o Teatro Amazonas nasce desse período, de um período rico economicamente por conta da borracha e a inteligência de um homem que administra o Estado numa situação oportuna. Então, o Teatro Amazonas ele é o resultado do período da borracha. A cidade de Manaus, a cidade de Belém, são cidades que nascem em plena selva, mas produzindo uma economia importante. Para você fazer uma ideia, nós representamos num determinado período o PIB do Brasil. Quer dizer, os impostos oriundos daqui era muito importante. Dizem até que, na minha opinião, eu nunca vi nada escrito, nenhuma literatura que pudesse provar que os barões da borracha acendiam charutos com nota de dólar. Quando a gente encontra essa história que remete a uma história remota, na verdade ela é recente, mas para a história da cidade ela tem uma significação como se fosse voltar à nossa pré-história, nossa história clássica, mas temos que deixar bem claro que o Teatro Amazonas é uma construção eclética, que caracteriza bastante essa mistura de fazeres arquitetônicos, das construções, métodos construtivos diferenciados, mesclando vocabulários de diferentes épocas. Ele, com certeza, tem uma predominância barroca na sua decoração. A sua estrutura remete ao clássico greco-romano, mas aí nós temos vários outros elementos que são típicos da indústria cultural, da indústria da confecção em ferro fundido, outros métodos que até o século XIX não era possível. Vamos lá, vamos seguir, por favor. Manaus, desde 1881, já tinha energia elétrica, por isso que era chamado de Paris dos Trópicos, pois era a única capital da América Latina que tinha luz elétrica. Nós temos no teto, se vocês observarem, tem um X amarelo bem grande no centro da tela. Esse X foi uma homenagem à Torre Eiffel, feita pelo pintor e decorador dessa sala, Crispim do Amaral, que viveu e estudou arte na França por muito tempo. O Teatro Amazonas surgiu no auge do ciclo da borracha, que a grana rolava solta em Manaus, no Amazonas, e o Teatro Amazonas surgiu nesse contexto de muito dinheiro. Então só ia ao teatro a elite, só ia no teatro a elite. Aliás, até alguns anos atrás, eu posso te dizer, no final do século passado, ir ao teatro significava status, né? Hoje ir ao teatro já é uma, posso dizer, programa cultural de domingo às 11 da manhã, por exemplo, você vê público totalmente variado, né?
E não é mais essa coisa, né? Comecei a trabalhar como pedreiro, né? De pedreiro, eu passei a vigia, a porteiro, bilheteiro, indicador, assistente técnico, agente administrativo. Agora eu estou como cenotécnico, exercendo a função de maquinista. Eu me sinto feliz por causa dos meus pais. Minha mãe é uma lavadeira. Meu pai é um servente de pedreiro. Nós éramos 5 irmãos. Fizeram um sacrifício para nos criar. Fui capinei rua, varri praça, trabalhei na estiva. Aí foi que eu vim para a construção civil, passava no teatro, era doido para entrar, mas não entrava, né? Aí mesmo eu tinha um certo preconceito, que eu fui trabalhar numa casa, aí eu pedi um copo d'água, a mulher me deu a garrafa com um copo. Aí eu fui beber água. Quando eu fui devolver, ela mandou jogar a garrafa e o copo fora. Foi uma decepção para mim. O que mais me prende aqui é o amor, é o carinho, a dedicação que tem, o respeito que tem comigo. Sempre morei perto do teatro e o teatro, para mim, não compõe apenas uma paisagem. Sempre que eu passo pelo teatro, eu olho o teatro, eu admiro o teatro. Sempre que eu venho ao teatro, é comum você me pegar olhando para os detalhes do teatro. E também, quando eu vou na rua, é interessante que você vê a cúpula, você olha aqui nas proximidades, você vai sempre ver a cúpula do teatro. Então, você tem vários ângulos. É muito bom. Se eu tivesse que sintetizar os elementos arquitetônicos do Teatro Amazonas, certamente eu iniciaria pela cúpula em telhas vitrificadas, coloridas, remetendo a essa coisa nacional, brasileira, a república. Ele, sem dúvida, foi criticado, mas ele é uma caracterização de época precisa, que a estrutura é de ferro, a telha é um outro elemento que não aparece tanto na arquitetura, na fachada, pelo menos com destaque, e esse elemento é, sem dúvida, o mais destacado sobre o teatro, a cúpula. Em seguida, eu destacaria o próprio frontão curvo, que, em geral, os frontões das construções comprometidas com o clássico são triangulares. O caixote geral é o caixote da construção greco-romana. Internamente, nós temos o salão nobre, que era um elemento que houve grande investimento, que era exatamente como se o salão representasse essa coisa aristocrática, esse compromisso com a história, com o poder, com a riqueza, porque, de alguma forma, atualizava os grandes centros europeus, criava uma vinculação, uma filiação, um parentesco com essa tradição, para mostrar que a cidade não era uma coisa que saiu do nada, era uma cidade que estava ligada nessa veia histórica. Nessa tela foi utilizada uma técnica chamada de perspectiva, que é a mesma técnica utilizada na tela Mona Lisa. Se vocês observarem esse anjo vestido de amarelo com a estrela na cabeça, ao centro da tela, de qualquer ponto do salão que você olhe para esse anjo, ele estará sempre olhando para você, mesmo que vocês andem pelo salão. Quanto mais para baixo do anjo vocês vierem, mais abertos os olhos desse anjo vão estar. O Largo de São Sebastião é um momento muito especial da nossa história, recuperado pela Secretaria de Cultura do Estado e cercado do que foi o período da borracha. Hoje nós diríamos que você quer visitar um ambiente que retrata com fidelidade o período da borracha, você vem ao Largo de São Sebastião. A calçada do Largo de São Sebastião, ela nasce um pouco antes da calçada de Copacabana, né? E dizem alguns que nós copiamos a calçada de Copacabana, mas é menos verdade. A nossa calçada, ela nasce antes da calçada de Copacabana e ela é mantida cuidadosamente pela Secretaria de Cultura. Existe um trabalhador exclusivamente para substituir ou para prender as peças soltas, porque ela faz parte desse contexto histórico, né?
nosso público, eu achava fraco, viu? Porque dava pouca gente, a vez que de uma de fora, é que melhorava o público, o pessoal da elite viu, né? Agora, o nosso secretário começou a fazer aquelas peças gratuitas para o povo, e o povo passou a vir. Hoje está enchendo o Teledão. Quando menos que dá era a plateia lotada, tinha um grande público, 200 e poucas pessoas. Mas tem dado muita gente e o nosso nível também de artista melhorou muito. Também estão valorizando os nossos artistas, tudo está bem. E eu me sinto feliz para ver como eles eram e como estão agora. Uma coisa muito comum nos ritmos amazonenses é o tempo, o tempo forte no conta-tempo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sempre tem no chocalho, sempre tem essa coisa que é muito característica nos ritmos. Eu acho que essa coisa dos ritmos amazônicos dos tambores estão inseridos no interior. Em Manaus, cara, eu posso... É a minha impressão. Tudo que eu vejo são coisas vindas do interior. Com respeito a isso, são coisas vindas do interior. Em Manaus eu não percebi, assim, isso não. Manaus é uma cidade que cresceu muito rápido, que tem todos os problemas urbanos, e onde eu vejo uma manifestação cultural são coisas vindas do interior do estado. Aquela população que havia originalmente, ela se perdeu, pulverizou no meio de uma nova população, porque de 1870 para 1900 a população dobrou. E digamos, aquela pequena elite que havia, se é que nós podemos chamar de elite, que havia um nível muito aproximado entre essas populações, entre essas classes. Mas a partir daquele momento, entrou toda uma população nova e que os valores eram outros. A população era do consumo, do ganhar, de investir em torno da borracha, ou do hotel, ou do café, ou do prostíbulo, enfim. Eram outras intenções que animavam a cidade naquele momento, e para essa população era fundamental dotar a cidade de lazer, de muitos outros aspectos que amenizasse a vida árida que era estar na floresta amazônica. Vamos lá, vamos subir? Era status. Tá. Pode entrar onde quiser, isso. Percebam que as colunas são de ferro, isso ajuda na acústica. Tá bom? Bom, essas colunas, elas são feitas de ferro para ajudar na acústica, vieram da cidade de Glasgow, na Escócia, que, como eu disse, era considerado na época o melhor ferro do mundo. Todas as peças do teatro que foram trazidas para cá eram sempre escolhidas do país considerado o melhor produtor na época. Na construção do teatro, muitas foram as dificuldades, até porque a maioria dessas peças vinham da Europa. E naquele período nós não tínhamos ainda aviação, isso vinha de navio. A construção do teatro, foram muitos os profissionais que aqui colocaram suas mãos. Neste período, e aí eu estou acreditando porque não há literatura que se informe, é claro que a parte mais fina, a decoração, a pintura, havia artistas italianos, havia artistas europeus que vieram para cá. Mas o grosso era construído por homens simples que viviam na cidade.
Eu quero crer que portugueses principalmente, porque, de certa forma, os portugueses eles tiveram uma importância muito grande na construção da cidade de Manaus. Não sei descrever, mas é uma relação de amor muito grande. O teatro é como se fizesse parte de mim, entendeu? Acho que é porque eu cresci, né, ouvindo dizer que o meu avô tinha construído a cúpula do Teatro Amazonas. Então, eu vou falar agora de... Quando eu olhava ali na frente, tinha um busto do Carlos Gomes. E eu gostava de pensar que aquilo era o meu avô, que aquilo fosse uma homenagem ao meu avô, que chamava Carlos Gomes também, entendeu? Quer dizer, era só sonho. A maior emoção da ordem dos músicos, quando eles me chamaram para cantar parabéns para mim no dia do meu aniversário, com o teatro cheio, lotado. Eu que bati o sino, né, para começar. Aí quando eu bati o sino para começar, o meu gerente disse, olha, Nato, você não saia daqui, que eu vou não. Eu falei, para quê? Vou lá para frente, não sai porque nós vamos ter que puxar o piano, não é preciso puxar o piano. Porque não precisava mesmo não, né? Não, vai ser preciso sim, tu vai me ajudar, eu que vou fazer contigo isso. Eu soltava tudo aí, né? Mas eu nem ia para me ajudar. Quando começou, estavam as 4 músicas do rock, ele parou, a casa lotada mesmo. Renato, vem cá, tu quer? Aí o presidente da ordem dos músicos me levou lá no meio, né? Até dizer que eu estava completando anos, né? Aí pediu para o professor cantar para a gente, levantaram todo mundo, o teatro inteiro, cantando parabéns, e o roqueiro na minha frente, sacolejando a cabeça, cantando parabéns. Aí eu olhava, até a hora que eu olhava para o chão, para ver que estava pisando no chão. Para mim estava suspenso. É muita alegria para um cara que veio lá de baixo, né, campeão? A minha infância toda em Manaus, eu conheci o Teatro Amazonas, mas com aquela visão, só rola música clássica, entendeu? Então eu nunca esperava de ir um dia tocar esse boizinho de Maués lá das ruas no Teatro Amazonas. E isso é fantástico, assim, né, pra mim. E isso me influencia cada vez mais, me incentiva a estar fazendo essa pesquisa, essa catalogação desses ritmos e estar cada vez mais mostrando para todo mundo essa riqueza que é os ritmos oriundos da Amazônia brasileira. Os nossos ritmos, de você, o meu, de todo mundo. Eu já aprendi a gostar de estar aqui todo dia. Tanto prova que eu tiro, para me tirar férias, eu tenho que viajar. Se eu não viajar, eu estou aqui todo dia. O pessoal mesmo já manga até de mim aqui, né? Porque tanto prova que tem um rapaz aí que botou na internet dizendo assim, senhor Natinho, quando o senhor partir para distante, vire o fantasminha do bem, que é para o senhor continuar o seu trabalho no teatro. É um misto de história e afeto. A mim, que é uma pessoa que viveu e frequentou o teatro na infância, adolescência, adulto, fiz algum trabalho aqui e depois como historiador, investigando isso como uma peça significativa da nossa história. E de forma que é impossível eu enxergar o teatro como uma edificação nua e crua. Ela é um edifício de símbolos, ela é um ícone, eu diria que é o grande ícone da cidade de Manaus, ainda que esteja completamente comprometido com o período áureo da borracha, a nossa memória, é um período que as pessoas ainda tentam se segurar dessa coisa que pode ser ilusória, que é uma fantasia de prosperidade, mas mesmo dentro das novos momentos de prosperidade, ela está lá e persiste. Quando eu chego em um lugar que eu falo, eu sou de Manaus, aí as pessoas dizem, o Opera, então, quer dizer, não é a mesma coisa, eu tenho certeza que não é assim que o Rio de Janeiro é conhecido, entendeu? Não é pelo Teatro Municipal, mas Manaus é conhecido pelo Teatro Amazonas, isso é fantástico.